É uma coisa que eu sempre ouvi a minha vida inteira, com certeza você já ouviu também, que é o termo desviado da igreja. Os desigrejados, desviados. E bom, vim aqui falar pra vocês que isso não existe. Não existe. Por que que não existe desigrejados e nem desviados da igreja? Simples, porque a partir do momento que tu descobre que Deus deu o seu filho para nós e o seu filho fez o sacrifício na cruz, gerando a salvação para nós, a partir do momento que tu sabe isso, que Jesus é filho de Deus e que ele salva, Jesus é a salvação, a partir desse momento tu não tem mais como se desviar disso. Tu já sabe que Jesus é a salvação, que ele é a resposta para tudo. Tu só vai se desviar disso, como eu disse lá no vídeo, a partir do momento que tu procurar outra religião, tipo qualquer religião que Jesus não seja o cabeça. É engraçado isso, cara. Como eu já disse em alguns vídeos aqui do canal, Deus enviou Jesus para que servisse de exemplo, para mostrar pra gente o que ele quer da gente. Daí tem sempre aquelas perguntas besta, né? Então tu vai pro céu só porque tu nasceu no país certo, não lá na Índia? Não, gente, Jesus passou por lá também, eles negaram, entendeu? Aqui no Brasil ele passou, mas não é todo mundo que aceita, tem uns que negam, então não é questão de país, ele se apresentou de alguma forma pro mundo inteiro. Então, segundo esses termos, as igrejas evangélicas, as igrejas que pregam o que Jesus pregou, estão mais próximo da verdadeira religião. Porém, eles esquecem que a verdadeira religião é o próprio Jesus Cristo. E as igrejas de hoje cometem uns erros que fazem os ateus ter razão às vezes nas coisas que eles falam. Eu sou Aldo Borges e, independente da sua religião, eu peço que você se inscreva aí no canal, tem muita coisa interessante e útil. Desde os meus 13 anos eu venho estudando todas as religiões, né? E eu vou contar só um pouquinho do que eu aprendi. Lembrando, tá? Lembrando que essas igrejas, elas podem salvar pessoas. Por exemplo, eu era católico. Cresci na igreja católica. Deus e o Pai vai aqui na igreja. Não esqueçam de deixar a sua contribuição. Eu olhava para aquilo com 8 anos de idade e falava, cara, Deus não tá aqui. Eu, com 8 anos de idade, falava, Deus não tá aqui. Lá pelos 12 anos, uma vizinha me levou para a Igreja Universal. Lá eu pude ver as pessoas orando tudo. Elas falavam dos seus problemas para Deus. Ai, Deus isso, Deus aquilo. O do lado também falava dos problemas dele, porque eu não tinha problema nenhum, né? Então eu podia só ficar olhando os outros orar. Era uma maravilha, né? Porque 13 anos de idade, qual é o problema que tu tem? Nenhum, né? Então eu ficava olhando, todo mundo orando, todo mundo falando dos problemas, cada um falando com Deus por si só. Não é todo mundo junto, cada um falando dos seus problemas para Deus. Eu disse, ó, aqui é Deus. Aqui tá com cara de que esse é o Deus poderoso que eu imagino, que tem a capacidade de ouvir todo mundo. Então o que eu quero dizer é que essas igrejas, ela pode te libertar. Por exemplo, se você não conhece Jesus, essas igrejas podem te fazer conhecer Jesus. Porém, os ensinamentos dela no dia a dia, para frente, não são o que Jesus quer. É irônico, elas usam, né? Elas usam essa pesca, elas usam Jesus para pescar a pessoa e prender ali naquele seu espaço, né? A fins super comerciais, lucrativos. É óbvio que qualquer pessoa que fala de Deus, eu, por exemplo, eu preciso de ajuda também, né? Por quê? Porque quem consegue ficar pregando a palavra de Deus sem trabalhar e depois tem que comer. Então as pessoas têm que financiar. Faz parte, né? Tu pode ajudar a obra de Deus. Mas não é o que acontece. Já virou, obviamente, todo mundo sabe, um grande comércio. Isso é óbvio. Na Bíblia todinha não existe nenhuma passagem, nenhuma menção dizendo que as pessoas são obrigadas a frequentar um templo de pedra. Um templo? Eu falei templo? Um templo de pedra para ter a salvação, né? Não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro que nós somos a igreja, nós que acreditamos nele, nós somos a igreja dele, entendeu? Os pastores usam esse termo desigrejados, desviados, para trazer as pessoas de volta para a igreja e pagar o dízimo para eles, entendeu? Eles querem dízimo, não vem com essa. Ai, Aldo, mas tá na Bíblia que tem que dar o dízimo. Me mostra aí, me mostra porque eu tô querendo muito saber isso. As pessoas, eu acho que elas não entendem direito a Bíblia, cara. A única vez que Deus se irritou com o mundo foi quando ele viu aquele monte de comércio na casa de Deus. Como a gente vê aí, esse Silas Malafaia vendendo livro toda hora. Fala 2 minutos de Deus e fica 10 vendendo os volumes do livro dele.
Ou então aquele outro lá, o Soares não sei o que, sem falar de Edir Macedo, essas coisas que já estão milionários. Mas pelo menos o Edir Macedo não é hipócrita, ele fala mesmo que é pra ganhar dinheiro. O que eu acho engraçado, né, é que quando as pessoas vão pedir ajuda pra igreja, a igreja não ajuda. Tipo, quantas vezes que a gente vê famílias dentro da igreja com dificuldades, às vezes passando fome, e os pastores não ajudam, né? Esse final de semana eu tava conversando sobre isso, né? Ele falou que saiu da igreja dele por causa disso. Tinha uma família passando fome, ele foi lá e falou pro pastor, olha, vamos ajudar. Sabe o que o pastor falou? Não dá, porque a nossa congregação aqui já não está arrecadando o suficiente para a matriz. Então se eu for lá na matriz pedir dinheiro para cá, eles vão negar, porque eu já não estou arrecadando o suficiente. Aí eu fiquei pensando, né, pô, eles podiam pegar o recurso da própria igreja e ajudar a família, né? Eu acho que Jesus faria isso, né, assim, tem um monte de famílias e tem uma família com dificuldade, pô, a função do cristão é ajudar, né? E não é o que acontece, e eu tô falando só de um caso. Com certeza você conhece vários casos de pessoas que precisaram de ajuda e a igreja não ajudou, não usou seus recursos para ajudar as pessoas. Ela não usa seus recursos para ajudar a pessoa. Isso ali é maleta que vai direto para a conta bancária deles. Aí, claro, né? Obviamente, a pessoa que não quer fazer parte disso, eles vão chamar de desviado, que não tá no caminho, que não sei o quê, que até eles falam até que não vai pro céu se não congregar entre os irmãos. Onde já viu isso, cara? Jesus falou, aonde tiver um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Aonde tiver um ou mais, eu estarei entre eles. Que bom! Vamos falar aí do último popstar que surgiu, quer dizer, pastor que surgiu, que é o Paulo Duarte, né? Cláudio Duarte. O cara é engraçado, as pessoas adoram ele, né? Adoram, né? Não, esse aí é o exemplo que a gente precisa, né? Eu não quero mostrar imagens aqui dele falando as coisas, senão vai dar vídeo bloqueado por direitos autorais, essas coisas. Mas esse dia ele falou que Jesus estava falando com Deus, né? E falou, eu vou pra terra, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido, eu vou ser torturado, mas casar eu não vou não. Aí todo mundo cai na gargalhada, quá. Tenho que rir também, né? Eu tenho que rir, eles riem do pastor e eu rio deles, né? Achando que isso ali é cristianismo. O objetivo desse vídeo não é ficar apontando os erros da igreja, tá? É só alertar vocês que estão lá dentro, porque muita gente aqui gosta. E como eu disse nesse vídeo aqui, os pastores não vão te livrar da marca da besta. Tu tem que ir lá pra adorar Deus, não pra ficar vendo os erros. Porra, eu posso adorar de Deus em casa, cara, dentro do quarto, como diz na Bíblia. Quando orares, fecha a porta e tu, em segredo, estará com o teu Deus, que em oculto te responderá. É simples assim, tá na Bíblia. Não faça igual os gentios que oram em pé nas sinagogas a ponto de serem vistos pelos outros. Tá na Bíblia, pô. E isso que é o errado, né? Os crentes, né, os irmãos, os que eram para ser evangélicos, os que eram para ser o povo de Deus, eles não veem isso, eles engolem. Não, tá certo, os pastores, a gente não pode ver os erros deles, a gente tem que ir só para adorar, e pagar o dízimo. Vá, toma. Se você deixou de ir para a igreja e fica te enchendo o saco para voltar, porque tu tá desviado, esquece essa gente, tá? Eles que estão perdidos, eles que estão perdidos, tá? A palavra de Deus está na Bíblia. A Bíblia, tá certo. Tem umas traduções que tu não consegue entender direito. Tu pode pegar uma tradução para a linguagem de hoje, que é um pouco mais claro. Mas qualquer pessoa consegue ler a Bíblia, tá? Tu não precisa, igual na época das Inquisições. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não é nenhuma crítica. Se você continua na igreja, continua. Mas fique ligado, porque daqui a pouco vem o chip aí e os pastores da igreja estão falando que não é chip, que o fim não vai... Como é que um pastor da igreja, como esse babaca, meu Deus do céu, do Cláudio Duarte aí, ó, fala que não vai ser chip? Ele diz, não vejo a hora de vir esse chip porque eu não aguento mais andar com carteira. Toma banho, né, pessoal? Toma banho. Então, quando a Bíblia fala que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, é por causa dessa gente aí, ó, que vai influenciar todo mundo. E depois vem o efeito manada. Então, se você ama seu pastor, né? Beleza, só fica um pouquinho mais ligado na Bíblia e um pouquinho menos ligado dentro dessas paredes de pedra que você chama de igreja aí, tá? E aprenda na Bíblia que a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós, cada um, né, somos uma parte do corpo formando a igreja de Cristo conforme diz na Bíblia.
Bíblia, ok? Então, no mais é isso. Muito obrigado. Desculpa qualquer hate aí, né? Que às vezes eu... Mas, se possível, compartilha aí, né? E deixa o like, eu sempre esqueço. Deixa o like também, que é bom. No mais é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.